Sabe, toda a grande lenda tem que começar em algum lugar. Hoje, a gente vai voltar exatamente para o ponto de partida de uma das maiores sagas de aventura de todos os tempos. Aquela faísca que acendeu o fogo que definiria uma geração. Vamos descobrir como a lenda de One Piece realmente começou. E tudo começa bem aqui, com essas palavras ditas lá do alto do cadafalso. O homem mais poderoso dos mares, Gold Roger, não estava só aceitando o seu destino, ele estava colocando fogo no coração de milhões de pessoas. Aquilo ali não era um fim, mas sim o estrondoso começo de uma nova era. E pronto, o mundo virou de cabeça para baixo. A declaração do Roger deu início à chamada Grande Era dos Piratas. De todos os cantos do mundo, sonhadores e aventureiros começaram a zarpar, arriscando absolutamente tudo por uma chance de achar o tesouro lendário, o One Piece, e alcançar a glória eterna. Mas enquanto o mundo inteiro estava nessa loucura, nessa corrida pelo tesouro, a nossa história começa num lugar bem diferente, longe do caos. Vamos para uma vila pequena e super tranquila, onde essa lenda gigantesca plantou a semente de um sonho muito particular. E aqui está ele, Monkey D. Luffy, um garoto que é pura energia, com um fascínio que não dá para abalar pela vida no mar. Pro Luffy, ser pirata não é sobre ouro ou tesouro, é sobre liberdade. Liberdade total. O ideal que veio direto dos heróis que paravam na sua vila. E por falar em heróis, esse aí é o grande ídolo do Luffy, o capitão carismático Shanks o Ruivo. A dinâmica deles é um clássico, né? De um lado, a paixão desenfreada de um moleque, do outro, a calma e a sabedoria de um veterano dos mares, que olhava para o Luffy e via não um futuro pirata, mas uma criança com um sonho bem perigoso. O ponto de encontro dessa amizade toda era a taverna local. Um lugar de risada, de festa, de camaradagem. E é bem ali, no meio da bagunça, que um ato inocente e impensado mudaria o destino do Luffy para sempre. No meio da celebração dos Piratas do Ruivo, a curiosidade do Luffy fala mais alto e o leva até um baú de tesouro. Lá dentro, ele acha uma fruta com uma aparência bem estranha. Achando que é só uma sobremesa diferente, ele manda para dentro. Um ato simples, uma mordida, que selou o futuro dele de um jeito que ele jamais poderia imaginar. Mas o que ele comeu, afinal? Aquele ato impulsivo, movido pela fome de um garoto, o que tinha dentro daquela fruta? A resposta para isso, gente, é uma coisa que desafia as próprias leis da natureza. Ele comeu uma Akuma no Mi, uma fruta do diabo. Essas frutas místicas dão poderes sobre-humanos para quem come, só que tem um preço. Uma maldição irônica e terrível para qualquer um que sonha com o oceano. Nunca mais poder nadar. O mar se torna o seu maior inimigo. Então vamos botar na balança. Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. O que ele ganhou? Um corpo elástico, capaz de fazer coisas incríveis. E o que ele perdeu? A capacidade de nadar. Para um garoto que sonha em ser o rei dos piratas, o que poderia ser pior do que virar uma âncora humana? E com esse novo poder e essa nova vulnerabilidade, o Luffy estava prestes a enfrentar o seu primeiro grande teste. Um confronto que ia colocar à prova tudo o que ele achava sobre honra e força. Aí que a coisa fica tensa. Um bandido da montanha entra na taverna e humilha o Shanks, derramando bebida na cabeça dele. E o que o grande pirata faz? Nada. Ele ri. Para a cabeça jovem e idealista do Luffy, a falta de reação do herói dele é incompreensível. É um ato de covardia. Mas aqui está a lição que o Shanks tenta ensinar. Força de verdade não é reagir a cada insulto, é ter a sabedoria de escolher as suas batalhas. Uma lição sobre maturidade que a raiva de criança do Luffy simplesmente não conseguia entender. Frustrado com o que ele viu como covardia dos Shanks, o Luffy decide tomar uma atitude. Ele vai defender a honra do seu herói, já que o próprio herói não o fez. É uma decisão corajosa, mas imprudente, que quase custou tudo para ele. Ele vai para cima dos bandidos, mas a coragem dele não é páreo para a força dos caras. Ele é facilmente capturado, levado para o mar e jogado na água. E para um usuário de Akuma no Mi, isso não é só perigoso, é uma sentença de morte. E quando parece que nada pode piorar, uma criatura gigantesca surge das profundezas. O rei do mar, o monstro marinho, devora o bandido numa mordida só. E então, ele se vira pro Luffy, que tá lá, afundando completamente indefeso. Mas aí, como um raio, o Shanks aparece. Ele tira o Luffy da água, mas o perigo ainda não passou. O monstro avança para dar o golpe final. Naquele instante, uma escolha precisa ser feita. Para salvar o Luffy, o Shanks sacrifica o braço esquerdo. E enquanto o garoto chora, se sentindo culpado, o Shanks o conforta. Não tem raiva,
não tem arrependimento nas palavras dele, só a calma de um homem que protegeu algo ou alguém que era mais importante do que um membro do próprio corpo. Pensa nisso. O número 1 não foi uma perda, foi um investimento, um braço trocado por um sonho. O Shanks não estava só salvando uma criança, ele estava apostando no futuro de um garoto que ele acreditava que um dia ia mudar o mundo. Depois desse evento que mudou a vida deles, chegou a hora da despedida. Os piratas do Ruivo estavam de partida da Vila Fuxa, mas antes de zarparem, um último gesto selaria o destino do Luffy para sempre. E esse é o momento. O Shanks confia ao Luffy o seu bem mais precioso, o seu icônico chapéu de palha. Mas não é um presente, é um empréstimo, é um pacto, uma promessa que se tornaria a bússola e o maior objetivo da vida do Luffy. E essa promessa foi crescendo ao longo do tempo. 10 anos se passam. O garoto vira um jovem, forte e mestre dos seus poderes de borracha. E a promessa, feita naquele cais há tanto tempo, está prestes a ser posta em movimento. E aqui está o resultado daquela aposta. Com um único soco, o Luffy derrota a mesma espécie de monstro que levou o braço do seu herói. E de pé no seu barquinho, ele grita o seu sonho para o mundo inteiro ouvir. Não é mais a fantasia de uma criança, é uma declaração de guerra contra o impossível. Essa história de origem do Luffy deixa a gente com essa pergunta, né? Foi o sacrifício, a promessa ou a pura determinação? Talvez seja a combinação de tudo isso que forja uma lenda. O que é certo é que, daquele pequeno barco, uma jornada épica estava apenas começando.